Bom dia. Bom dia. Bom dia, Naila. Bom dia. Gente, vamos lá, então. Aula de química agora. Eu estou aqui. É química, eu fiz com a biologia, gente. É química agora. E abre lá o livro 5 de vocês. A gente está falando sobre ligações químicas. Falei sobre a ligação iônica na última aula e vou continuar falando aí sobre ligação. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, como eu disse, gente, eu estou falando sobre ligações químicas. Nas últimas aulas, a gente viu o quê? A gente viu que os compostos que nos rodeiam é a junção de um átomo com o outro. A gente viu lá, por exemplo, o caso da água, é a junção de hidrogênio com oxigênio. No caso do oxigênio que a gente respira, é a junção de um oxigênio com o outro. A gente libera o quê? Gás carbônico, a junção de carbono com oxigênio. Então, tudo na natureza é a junção de um átomo com o outro. Lá na tabela periódica não tem lá um quadradinho H2O, tem um quadradinho do hidrogênio, tem um quadradinho do oxigênio. Então, os elementos químicos, os átomos, eles se ligam uns com os outros e formando aí os mais diversos compostos que a gente tem. Só que o que acontece? Existem formas desse átomo se ligar. Então, você tem lá a ligação iônica, e eu falei dela na última aula. O que é a ligação iônica? É a ligação entre um ametal e um metal. É a ligação onde um dá, o outro recebe. É a ligação onde ocorre transferência de elétrons, ou seja, transfere do átomo que tende a dar e quem vai receber é o átomo ali, que é mais eletronegativo, que tende a receber. Então, a ligação iônica, como eu disse, deixa eu vir aqui, ocorre pela transferência, então, aí de elétrons. E aí, o que acontece? Uma ligação extremamente forte. Por que uma ligação extremamente forte? Gente, porque eu estou falando de carga. Os opostos se atraem. Eu formo um composto, um cátion que tem carga positiva e um ânion que tem carga negativa. Então, os dois se atraem com muita força. Então, basicamente, essa é a ideia da ligação iônica. E hoje eu queria falar com vocês sobre a ligação covalente. A ligação covalente, gente, é um outro tipo de ligação. A mesma ideia, segue a mesma ideia. Que ideia, Jéssica? A ideia da estabilidade. Os átomos querem ficar estáveis. E o que é essa estabilidade? Ter 8 elétrons na última camada. E aí, por isso é que eles se ligam. Ok, o que é a ligação covalente? Gente, a ligação iônica é de um átomo que é fraco para puxar elétrons com um átomo que é forte. A ligação covalente ela tende a acontecer em átomos que têm eletronegatividade parecida, ou seja, os dois é forte. Imagina um cabo de guerra, gente, onde as duas pessoas que vai puxar são fortes. Esse cabo vai sair do lugar? Não. O cabo não vai tender a sair do lugar. É o que acontece na ligação covalente. Por exemplo, vou até copiar um negócio para cá. Peraí. Por exemplo, imagina aqui que você tem a ligação do flúor mais o flúor. Peraí, o flúor, gente, eu vou mostrar aqui para vocês onde ele está na tabela periódica. Olha ele bem aqui, na ponta aqui, ó. Ele é o elemento mais eletronegativo na tabela. Ele tende a puxar elétrons com uma força gigantesca.
Aí você imagina um cabo de guerra lutando, um cabo de guerra em busca de elétrons, onde eu tenho de um lado o flúor, o elemento mais eletronegativo da tabela, que tem mais força, e do outro lado também tem o flúor. E aí, quem que vence essa guerra? Ninguém. Nenhum dos dois vence. E aí, o que acontece? Então, já que eles querem ficar estáveis, desse jeito não vai ser. Então, o que é a ligação covalente? A ligação covalente, eu vou até colocar aqui, acontece através do compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque, gente, a ligação iônica, um dá, o outro recebe, porque tem diferença de eletronegatividade. Um é fraco, o outro é forte. Aqui não tem. Então, eles não podem, não dá para transferir, tem que compartilhar. Então, se você quiser ficar estável, você vai ter que compartilhar. É basicamente essa a ideia. A gente também pode chamar de ligação molecular. Então, compostos moleculares ou compostos covalentes, eu estou falando da mesma coisa. Então, as substâncias moleculares, diferentemente das iônicas, elas podem, características gerais delas, elas podem ser encontradas nos 3 estados físicos. Você acha ligação covalente no estado líquido, estado gasoso, no estado sólido. Geralmente, as iônicas não. As iônicas é só estado sólido. Então, por exemplo, o sal de cozinha é uma substância iônica. Você tem lá no mercado para vender sal líquido? Não. Você só tem sal. Ou a única coisa, você só tem sal no estado sólido, não tem sal líquido. Ou você compra lá um gás de sal. Não, você não tem isso. Por quê? Porque as substâncias iônicas, elas tendem a aparecer no estado sólido. Agora, já a ligação covalente, não. Você tem composto aí no estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Exemplo disso é a água, gente. A água é um composto covalente. E a água, você acha ela nos 3 estados. Você acha ela no estado sólido, você acha ela no estado líquido, você acha ela no estado gasoso. Outras características, gente, eles são péssimos condutores de corrente elétrica, mas basicamente, gente, a ideia que eu preciso que vocês entendam na ligação covalente, ela ocorre através do compartilhamento de elétrons. Ok, gente, então é o que está dizendo aqui, ó, a ligação química covalente é formada pelo compartilhamento de elétrons da última camada de seus átomos, o que implica que os elétrons são atraídos pelo núcleo, ou seja, os elétrons passam a fazer parte da camada de valência dos 2 átomos. Esse tipo de ligação é realizado entre os átomos não metais. Jéssica, como assim então? Gente, vou copiar isso aqui lá para o outro slide. Ligação covalente acontece. Então, como que eu olho para o composto e sei que ele é covalente? A ligação covalente ocorre quando eu junto um ametal com outro ametal. A ligação covalente ocorre quando eu tenho um ametal mais hidrogênio. E a ligação covalente ocorre quando eu tenho hidrogênio mais hidrogênio. Só para vocês terem uma ideia aqui, olha comparando a ligação iônica. A ligação iônica, gente, ocorre, vou até colocar aqui em cima. A ligação iônica, deixa eu só colocar iônica aqui. É quando eu tenho um metal mais um ametal. Essa é a ligação iônica. Agora, olha a covalente, é quando eu tenho um ametal com um ametal, ou um ametal e hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio. Errei a palavra hidrogênio aqui. Ok, Jéssica, me dá exemplo de composto covalente, então, que segue essa ideia. Gente, o O2, eu vou te dar um exemplo aqui. O2 é ligação covalente. Por que é ligação covalente? Gente, o O, olha onde ele está aqui, ó. Ele é ametal. Quando eu ligo O com ele mesmo, é a junção de um ametal com um ametal. Então, é a ligação covalente. Vou dar outro exemplo, Cl2. O Cl está bem aqui, ó, gente, família 7, ele é um ametal. Então, quando eu junto aqui, ó, vamos lá, quando eu junto então Cl2, Cl com ele mesmo, vira uma ligação covalente, porque eu tenho um ametal com um ametal. Vou dar agora um exemplo de ametal e hidrogênio, que também é uma ligação covalente.
Cl. O H, gente, é o hidrogênio. E o Cl é um ametal. Então, também é uma ligação covalente. Vou dar outro exemplo. HI. O I, gente, é um ametal. Ele está bem do lado de cada tabela. E o hidrogênio. Então, quando eu junto ametal e hidrogênio, também é ligação covalente. E o hidrogênio com ele mesmo, então, por exemplo, o H2 também é ligação covalente. Então, como que eu olho para um composto e sei que ele é covalente? Se tiver essas características, se for um ametal com ametal e hidrogênio, ou hidrogênio ele mesmo, é a ligação covalente. Jéssica, não, é um metal e um ametal, é ligação iônica. Então, se eu tiver, então imagina que eu coloque esse composto aqui para você, ó. Vou colocar esse composto para você aqui, ó, Cl2, e pergunto para você, que tipo de ligação eu tenho? Vai depender do quê? Vai depender se ele é aqui ametal e ametal, ou ametal e hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio é ligação covalente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou colocar dois compostos para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Espera aí. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, peraí. Já achei outro exemplo. Gente, tá aqui. Eu tenho três compostos aqui. O F2, o CO2 e o NaI. A minha pergunta é, e essa eu preciso de resposta. A minha pergunta é, o F2, o CO2 e o NaI, eles são o quê? Eles são covalentes? Nesses três aqui tem substância covalente e iônica. Qual é covalente e qual é iônica? Quero ouvir. Qual é covalente? Vamos olhar lá na tabela periódica. Eu vou abrir a tabela para vocês. F2 primeiro. O F2 é covalente ou iônica? Covalente. Por quê? Peraí. Porque ele é ametal? Os dois são ametais, né? Então, É. quando eu tenho um ametal com ele mesmo, é a ligação covalente. Agora, vamos lá. Isabela, eu quero escutar você agora. NaI é covalente ou é iônico? Deixa eu te mostrar onde está o Na e onde está o I. O Na está bem aqui, ó. E o I está aqui. Na é da família 1A e I é da família 7A. Covalente ou iônico, Isabela? Iônico? Por quê? Não sei. Eu não entendi esse negócio direito, não. Sabe, Naila, por quê? Porque é um ametal com... Ah, o primeiro eu não sei o que é. Metal. É. Ó, então vamos lá. Quando é que eu sei que o composto é iônico? Quando que eu sei? Iônico, gente, é um metal, é quem está de cada tabela com um ametal. Então, basicamente, composto iônico é a junção de um metal e um ametal. É quando tem diferença de eletronegatividade. Lembra que eu falei para vocês? Gente, é a junção de um átomo que tende a dar com outro átomo que tende a receber. Então, essa é a ligação iônica. Agora, a ligação covalente é aquela onde eu posso ter ametal mais ametal mais hidrogênio ou hidrogênio e ele mesmo. Vou fazer outra pergunta aqui. Vou levantar aqui isso aqui. Isabela, CO2. O carbono está bem aqui na tabela, ó. Bem aqui do lado direito. E o O está do lado dele, quase do lado dele. Esse composto é iônico ou covalente? Pode chutar, não tem problema não. Nós estamos aqui para acertar as coisas.
Ah, não sei. Naila, composto é covalente ou metálico e por quê? Covalente, porque são dois ametais. Porque são dois ametais. Isabela, vamos lá de novo. Se tiver do mesmo lado da tabela, é covalente. Ponto. Ou se for o mesmo lado e hidrogênio, ou se for do lado direito da tabela e hidrogênio, é covalente também. Por exemplo, vou colocar outro exemplo aqui, ó. HCl. HCl é o hidrogênio com o Cl que está de cá. Se eu tiver alguém do lado direito da tabela e o hidrogênio, também é covalente. Covalente é 3 casos. Se for algum átomo do lado direito com ele mesmo, se for algum átomo do lado direito e o hidrogênio, ou se for o hidrogênio e ele mesmo, também é covalente. Entendeu? Ainda ficou confuso. Mais ou menos. Tipo assim, se for do mesmo lado da tabela, como se fosse, tipo assim, aqui o metal de. O não metais aqui. Aí, no caso, vai ser o covalente. Sim, quando for 2 não metais. São covalentes. Só que tem mais 2 casos de ser covalente também. É quando eu tenho o não metal e o hidrogênio. Também é covalente. Então, por exemplo, o HCl. Olha o Cl aqui. O Cl é um não metal. Quando eu ligo um não metal no hidrogênio, também é covalente. Hidrogênio é só um, não é? Hidrogênio é só um. É só o hidrogênio. E aí, quando eu ligo o hidrogênio com ele mesmo, eu também chamo de covalente. Então, é esses 3 casos. Gente, inclusive, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se tem na apostila de vocês. Eu acho que não tem isso escrito na apostila de vocês. Anotem isso. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui se tem algum textinho falando sobre isso. Não sei se tem, gente. Anotem isso aí num cantinho. Anote isso aqui, ó. Então, a ligação covalente acontece. Coloque isso aqui. Eu vou deixar em vermelho, ó. A metal. Na verdade, anota tudo isso aqui, ó. Isso aqui que eu deixei de vermelho. É muito importante isso aqui, ó. Isso serve para vocês conseguirem classificar ali os compostos covalentes. Gente, sabendo isso aqui, você olha para o composto, nunca mais erra. Você sabe que tipo de ligação ele faz. Tá vendo? Você lanchou? Quê?
Pronto aí, gente? Pronto. Pronto aí, Isabela? Tô terminando já. Tá. Pronto? Isabela, é só o de vermelho. Pode passar. Gente, então, mas vamos voltar para os exemplos aqui. Eu vou colocar mais exemplo para vocês verem, então, de composto, e eu quero saber se é covalente ou iônico. Vamos lá. H2S, deixa eu ver aqui, outro composto. Vou colocar alguns compostos aqui para a gente testar se ele é iônico ou covalente. Deixa eu ver. Olha aqui para vocês verem, gente. Vamos lá, então. Vamos olhar esses três compostos aqui de baixo, aqui, ó. HCl a gente já fez? Já, né? Acho que já. Vamos lá, então. H2S. Então, é a junção de hidrogênio com o S, que é o enxofre. Vou mostrar para vocês aonde eles estão. E eu quero saber se é iônico ou covalente. Cadê a tabela aqui? Gente, o enxofre está bem aqui, ó. Então, é a ligação aqui do enxofre com o hidrogênio. Que tipo de ligação eu tenho? Covalente. Por que, Nália, que é covalente? Que é um ametal com hidrogênio. Exatamente. Vamos lá agora, deixa eu... Isabel já saiu da aula, oh, Jesus. Mas vamos lá, então. NaCl, a junção do Na que está aqui no canto aqui, com o Cl que está lá do outro lado. Ligação iônica ou covalente? Iônica. Por quê? É um ametal com metal. Exatamente. Vamos botar aqui, então. Iônica. Agora, essa é para Isabela. Isabela, NaO. Então, é Na2O. Mas Na2O é a mesma coisa do Na. É a junção de Na com O. O Na, Isabela, está bem aqui, ó, no canto esquerdo da tabela. E o O está lá no canto direito. Que tipo de ligação eu tenho aqui? Na e o O lá do outro lado.
O que você acha, Bárbara? Não faço. Iônica. Isabela tá meio brava ali com alguém, Jesus amado. Não sei bem se a gente tá tendo aula, o menino tá com televisão no último volume. Gente, esse dia atrás eu vi um vídeo de uma professora, de um cara imitando uma professora. E, essa época de aula remota, aula online, é tenso mesmo. E aí no vídeo tinha assim, a professora ia ensinar matemática, e aí ensinar, parece que divisão. E aí ela tinha comprado umas maçãs para fazer a aula online. Aí deu na hora da aula, os meninos da casa tinham comido as maçãs. E aí a aula online é esse peteco, gente. Não adianta não. Tem jeito, funciona. Já vai ter que esconder os controles cedo. Tem que esconder. Mas vamos lá agora, Isabela. Foca em mim, então, agora. Eu quero saber o composto Na2O. Na2 é porque tem dois Na. É a junção de Na com O. Que tipo de ligação eu tenho? O Na está aqui no canto esquerdo, está aqui ele, ó. E o O está lá do outro lado. Eu quero saber que tipo de ligação eu tenho nesse caso. Iônico ou covalente? Iônico. Por quê? Porque eles não estão do mesmo lado. Não estão do mesmo lado, né? Junção de um metal e um ametal, exatamente. Vou colocar um último exemplo aqui para a Isabela, porque ela respondeu só uma, não vale, né? É pouco. Deixa eu ver um exemplo aqui, gente. Deixa eu ver aqui, peraí, eu tô pensando, gente. Já pensei em um. Olha essa aqui, Isabela. Esse composto é iônico ou covalente? HBr. O BR tá bem aqui, ó. E o hidrogênio é hidrogênio, né? Que tipo de ligação eu tenho? O H é iônico. Por que é iônico? Porque eles não é iônico. Não. É covalente. Por quê? Porque eles são do mesmo lado, não metais. Não é que eles são do mesmo... O hidrogênio, gente, só para esclarecer uma coisa, o hidrogênio, ele tá aqui na tabela, ele tá desse lado da tabela, mas ele não é de família, ele não é metal, ele não é metal, ele não é nada, ele é ele. O hidrogênio, ele tá ali, mas ele é solto na tabela, ele não é de família, ele não é de nada. Mas, então, é covalente. Por que é covalente? Porque é a junção de um ametal com o hidrogênio. Toda vez que eu tiver um ametal e o hidrogênio, é ligação, é covalente. Ela tá brigando de novo. Ai, terrível. Tá dando até dó já. Olha lá, você vê. Então, gente, o HBr aqui, então esse aqui é iônico, né? Vou colocar aqui iônico. E esse aqui de baixo é covalente, porque é a junção aí de um ametal com o hidrogênio. Gente, eu não vou nem afundar mais nesse negócio aqui, porque... Deixa eu só anotar esses daqui. Porque eu acredito que para hoje a ideia já está clara. Então, iônica e covalente são dois tipos de ligação diferentes. Iônica é a junção de um metal e um ametal, e covalente é a junção de um ametal com ele mesmo, ou seja, metal mais ametal, ou ametal mais hidrogênio, ou hidrogênio mais hidrogênio. Então, por hoje, a ideia é essa, porque se eu colocar mais ideia aqui, vai bagunçar a ideia que já formou. E a Isabela está tendo algum tipo de problema ali com os primos, irmão, não sei. É a sobrinha da minha mãe que tá morando com nós. Ei. Qualquer coisa, bota ela na próxima aula e para sentar. Eu vou passar um monte de atividade para ela. Ela Não, estudar também. Agora, começaram ontem. Então tá bom, então, gente. Coloca o nome no bate-papo, então, para a gente encerrar. E daqui a pouco a gente volta, porque a gente tem outra aula hoje. Até agorinha. Até agorinha.